Aqui no podcast Blog Ponto 81, nessa noite recebendo o deputado estadual Renato Antunes do Partido Novo. Está com a gente um dos nossos colunistas, o Arthur Garcês, direto agora. Saiu do Canadá, está aqui com a gente novamente, terras caruaruenses, e vai ser um prazer bater um papo com o deputado aqui nessa noite aqui em Caruaru. Olha, um prazer estar com vocês aqui no blog Ponto 81. Aleph, falar um pouquinho de política, falar essa nossa transição para o novo. Encontrar Arthur, essa revelação aí, eu já falo revelação da política, mas por uma mente aguçada, um aluno da nossa rede que traz muito orgulho para Pernambuco. Feliz em estar aqui com vocês. Simbora. Simbora. E aí, Arthur? Simbora. Dizer que é um prazer estar de volta, já chegar em grande estilo, né? Aterrissar junto com essas duas máquinas aqui da comunicação, da informação. E esse deputado que tem serviço prestado, que conversa com a história que eu converso, que é a história da educação de Pernambuco, né? Renato, que compra as nossas brigas, comprou as nossas lutas para que a gente conseguisse ter uma educação de qualidade, uma educação equânime que chegasse na ponta com efetividade. Então é um prazer estar aqui, é um prazer dividir essa mesa com essas feras. E, Renato, para a gente começar, falar da sua atuação também, né, como deputado, com esse destaque, o que é que levou, de fato, a atuar na área da educação, especialmente? Então, a gente vê você direto visitando escola, defendendo a educação. O Arthur mais na frente vai comentar também um pouco da experiência dele também, de ir para o Canadá, foi uma pauta que você também militou. Então, de onde surgiu? Olha, é importante destacar que muita gente pergunta, Renato, você é professor? Embora tenha meu bacharel e já tive experiência em sala de aula, mas não sou professor da rede. Mas trabalhar a educação sempre foi uma pauta do nosso mandato desde que éramos vereadores na cidade do Recife. E por que educação, Renato? Porque a gente sabe que é a pauta, que é a política pública que transforma a realidade das pessoas. Quem conhece aquilo que eu defendo dentro do liberalismo econômico, do empreendedorismo, eu entendo que o Estado deve oferecer condição para que o seu cidadão ele possa desenvolver. Mas isso não começa dando a condição de trabalho, isso começa no chão da sala de aula, dando condição para que aqueles que estão no ensino público tenham a mesma condição de trabalho, mesma condição de aprendizado daqueles que estão na rede privada. Então a educação para mim não é simplesmente um mote político ou uma bandeira política, mas um estilo de vida. Se eu estou deputado hoje, porque eu falo que eu não sou, eu estou deputado, isso deve sobretudo à educação que eu tive. Então dedicar a educação hoje para mim é um propósito do meu mandato. Eu falo que eu passo, mandato passa, mas a educação fica. Hoje eu tenho a honra de presidir a Comissão de Educação lá na Assembleia Legislativa e eu faço isso com muito afinco. E como é que você faz isso, deputado? Visitando escola. São 1.081 escolas em toda a nossa rede, quase 300 escolas visitadas por nosso mandato, de maneira que a gente possa dar uma parcela de contribuição sobre uma política que de fato muda a realidade das pessoas. Então, feliz naquilo que faço, é o moto do meu trabalho, é o que me dá a motivação de sair de casa, tirar aquela roupa o paletó, que todo mundo olha pro deputado e pensa que tá com paletó e gravata. Eu gosto de estar com essa roupinha aqui e visitar a escola, conversar com a comunidade escolar, conversar com alunos, professores, gestores, de maneira que a gente possa realmente entregar a educação de qualidade na ponta da linha. E, Arthur, como é que foi essa relação direta aí dessa atuação aí do deputado, você do Canadá? Pois a gente fez o processo de seleção, né, para o programa Ganha o Mundo, que voltou de uma forma diferente, de uma forma robusta, de uma forma organizada. Em 2024 eu fiz a prova de seleção, ainda aluno da rede, mas no meio desse processo a gente sabe que quando a gente lança um processo licitatório, o que vem são desafios a ser superados, e alguns desafios e entraves apareceram nesse meio, que acabou por uma questão burocrática, licitatória, de empresa, que envolvia também uma herança maldita deixada pelo PSB aqui no estado de Pernambuco. A gente teve um grande atraso aí no nosso programa, e assim uma luta muito grande da Secretaria da Educação, do secretário Gilson, da governadora Raquel Lira, mas a gente precisava de alguém na Alep para encabeçar, né, porque o projeto ele tinha sido atrasado. A princípio a gente não iria mais viajar, eu ia perder essa oportunidade que eu e mais 700 jovens nós lutamos tantos para conseguir, mas aí a gente precisava de um guerreiro, de um lutador lá na Alep para pegar essa pauta, e nada melhor e mais competente, ninguém mais competente do que Renato, enquanto presidente da Comissão de Educação, que tomou essa bandeira como dele, teve lá no evento junto com a gente comemorando, né, essa conquista, que foi a aprovação da lei ordinária, que alterava e de caráter excepcional permitia que alunos com mais de 18 anos pudessem viajar e participar do programa. E aí eu só tenho a agradecer porque, Renato, esse trabalho seu, em conjunto com o pessoal da secretaria, professora Ana Lúcia, Gilson e Raquel, transformou a minha vida, mas não só a minha, mas quase 900, mais de 900 estudantes, na verdade, quase 1.000 estudantes foram transformados
por uma política efetiva, por uma política pública que transforma, que muda, que dá oportunidade. Então, hoje eu volto falando inglês, hoje eu volto com formação na língua fluente e volto com a formação em marketing digital, além de todas as bagagens e experiências que eu cheguei aqui no Brasil com elas. Olha, Arthur, você é o testemunho de uma política que ela é eficiente. Importante destacar que o projeto Ganha o Mundo é um projeto, de fato, antigo, que vem de gestão anteriores, mas você falou da governadora Raquel Lira e eu preciso destacar de forma muito imparcial e independente o que a governadora Raquel Lira fez por esse programa. É comum, quando alguém assume um governo, você querer imprimir uma marca própria. Mas algo que eu admiro muito na governadora Raquel Lira é que ela reconhece quando existe uma política boa e ela simplesmente não coloca na lata do lixo por vaidade. Pelo contrário, ela aprimora. E hoje o programa Ganha o Mundo é um projeto aprimorado, inclusive com mais vagas, com outros países de destino. Isso é importante, que dá condição para o aluno da rede e de forma descentralizada. Porque o que foi feito foi cada gerência regional, em toda a região de Pernambuco, tiveram representantes que tiveram a oportunidade de fazer, né, esse programa. E ver o Arthur hoje falando com tanta desenvoltura sobre esse programa, Arthur, nos dá essa esperança, essa alegria que foi uma decisão assertiva. Você foi muito feliz quando dizia que existia de fato um problema burocrático, a lei era clara que quando o aluno ele só pode fazer jus para a participação no programa abaixo de 18 anos, mas só que os alunos fizeram provas, eles tiveram o mérito de ser selecionado e por um entrave burocrático eles poderiam perder essa oportunidade. E aí realmente a Assembleia Legislativa, através do nosso mandato, a gente apresentou uma lei que modificava de forma excepcional, como o Arthur falou, e deu condição, o direito adquirido daqueles alunos que já estavam, né, na maioridade, fazer essa viagem, que não é uma viagem turística, é mais do que turismo, é uma viagem realmente para trocar experiência e, claro, quem ganha com isso? Pernambuco. Porque a gente tem agora na nossa rede um aluno da estatura de Arthur, com a sua desenvoltura, isso mostra que o programa é eficiente, que vale a pena gastar não, investir. Então, muito obrigado à governadora Raquel Lira, como falou Arthur, secretário Gilson, pelo empenho. Arthur estava lá conosco no lançamento e agora vai ter ganho muito para a China também. É Pernambuco aí também indo para o continente asiático. É importante a língua inglesa, aí foi para o Canadá agora, Estados Unidos está tendo muito problema com visto, mas vai retomar. Países também da língua espanhola próximo, Chile, Argentina no futuro, mas agora essa inovação que a governadora trouxe agora de mandar aluno para a China. Gente, isso é retado, isso na ponta da linha é fantástico. Eu nunca fui na China, mas fico feliz imaginando os nossos alunos com aquela camisa, com aquela farda nossa, com a nossa bandeira do outro lado do mundo. Então, alegria em poder ter contribuído, Arthur, para que isso pudesse acontecer. E falando com a relação à governadora, como é que se deu toda essa relação e essa aproximação política sua e hoje da governadora Raquel Lira? Olha, quem conhece o nosso trabalho, gente, assim que eu assumi o mandato, eu fui eleito pelo PL e eu tinha uma postura de fato independente na Assembleia Legislativa. Renato, o que é independente? O nosso regimento permite que a gente possa ter uma postura independente. Então, ora eu votava com o governo, ora eu votava não com a oposição, mas com as minhas convicções. Por exemplo, uma pauta tributária, houve pautas nesse sentido que eu votei contrário a projetos do governo. Mas isso de uma forma muito, vamos dizer assim, imparcial, mas de uma forma construtiva. Eu tenho uma relação hoje com a governadora Raquel Lira, que é uma relação, primeiro, de muito respeito e de profunda admiração pelo trabalho que ela está fazendo. Raquel Lira mostra para mim a competência de quem faz gestão por resultado, quem faz gestão por entrega da política pública. Raquel, ela realmente tem um modo de trabalho que ela fala que não vai deixar ninguém para trás. E o que eu vejo em Raquel foi que ela pegou um estado quebrado, e eu sou testemunha disso porque eu era vereador no Recife, oposição ao PSB. Antes de torcer por Raquel, eu falo, e já falei isso até brincando com ela, eu sou contrário ao PSB, porque eu sofri na minha cidade de Recife o que é a gestão do PSB. É uma gestão de maquiagem, é uma gestão que não usa a verba pública como ela deve ser utilizada. E, infelizmente, quando Raquel assumiu o governo de Paulo Câmara, ela pegou o estado quebrado, gente. Pernambuco não tinha sequer capacidade de endividamento, a gente não tinha condição de sequer pegar empréstimo. Pernambuco devia com caixa negativo. Então, Raquel teve um ano muito difícil, o primeiro ano. Mas, como eu falei, essa relação de independência, ela passou a ser uma relação de muita admiração e de ajuda. Então, eu posso falar hoje que mesmo estando no Novo, que é um partido a qual eu estou filiado hoje, que também é independente, mas é uma relação próxima de ajuda, porque quem ajuda Pernambuco a gente não pode atrapalhar. E é nisso que eu vejo Raquel. Se ela ajuda Pernambuco, ela tem o empenho do deputado Renato, a ajuda do deputado Renato, e essa parceria tem sido uma sintonia boa.
porque quem ganha com isso é Pernambuco. Acho que Raquel agora entra no debate, né, que vai aí se afunilando para uma eleição que muita gente achava que já estava ganha e perdida para Raquel, mas ganha do outro lado. E o que Raquel está fazendo, gente, é crescer. Por quê? Porque ela entrega resultado, porque ela sabe montar time e ela tem competência. E na minha visão, ela merece ter mais 4 anos aí para continuar entregando para Pernambuco. E o Novo, no final das contas, vai ficar na base de Raquel? Olha, a gente tem conversado muito. O presidente Técio Teles é um amigo pessoal. A gente conversou recentemente com a governadora Raquel Lira. Claro que a gente depende também de uma conjuntura nacional. O Novo é um partido, hoje vamos dizer assim, que é um partido que está crescendo, é um partido de direita, é um partido que tem uma bandeira ideológica muito bem definida. E quando eu falo de direita, gente, não é entrar naquela confusão do eu contra tudo, nós contra eles. Né? Por que de direita? Porque é um partido que defende, de fato, um Estado, quando eu falo Estado, poder público mais enxuto, né, menos aparelhado e mais eficiente. É o que a gente chama de um partido que defende o liberalismo econômico. O que é isso? Quem produz e gera riqueza é aquele que oferece o trabalho. Quem oferece o trabalho não é o Estado. O Estado ele pode ser até aquele que fiscaliza, aquele que é o árbitro, mas não o dono do jogo. E o que a gente vê hoje no Brasil, onde é o Estado, poder público, se acha o dono do jogo e dá com uma mão e tira com duas. Então o Novo tem essa proposta realmente de defender o emprego, a renda, fazer com que o cidadão brasileiro não fique dependente eternamente do Bolsa Família. Bolsa Família é um programa que distribui renda, mas o cidadão tem que ter hora para entrar e ter hora para sair. E o que se vê hoje no Brasil, infelizmente, são milhares de famílias que permanecem na total dependência do Bolsa Família. Isso é muito ruim para o Brasil. Mas o Novo, na hora certa, é o que eu falei para a governadora Raquel Lira. Olha, onde tiver o PT e o PSB, o Novo está do outro lado. E uma tendência natural que a governadora ela tem levantado, que ela não é azul, ela não é verde, ela não é amarelo, ela é Pernambuco. Então, se ela mantém essa pegada pensando em Pernambuco, eu acredito que o Novo tem tudo para estar com a governadora Raquel Lira, porque a gente entende que a Raquel Lira hoje representa, de fato, desenvolvimento para Pernambuco. Bacana. E, além disso, né, falar também sobre... A gente falou há pouco sobre o Novo, sobre seu aspecto aí da direita. Com relação à direita de Pernambuco, como é que você vê essa crescente, os próprios candidatos que estão colocando o nome à disposição? A direita de Pernambuco, de fato, tem sido forte, atuante, até com você como uma representatividade desse movimento também. Olha, eu falei que eu não estou na direita por conveniência eleitoral. Eu falo que eu estou de direita, não. Eu sou de direita por conveniência política, não. Por entendimento ideológico, por princípios. E também conservador no aspecto moral. A direita no Brasil está crescendo. Se a gente fazer uma pesquisa simples, o brasileiro, ele naturalmente ele é de direita, só ele não sabe disso. E nesse aspecto a gente tem que ressaltar a figura controversa para muitos, mas um grande líder que inclusive para mim está preso de forma injusta, que é o ex-presidente Bolsonaro, que levantou essa bandeira a nível do Brasil de mostrar o que é ser de direita, o que é ser esquerdo, o que é ser conservador, o que é ser progressista. Enquanto muitos não queriam travar esse embate ideológico, ele travou e ele conseguiu algo muito importante, ele formou novas lideranças. Se a gente pegar o outro lado, o lado da esquerda, o próprio presidente Lula hoje, o próprio PT é um partido envelhecido, não apenas na idade do seu presidente, e aqui eu não quero falar contra quem tem mais idade, porque isso aí seria até um certo preconceito, mas é velho na ideia. Não existe um debate do Brasil que eu quero para os próximos 20, 30 anos. É a mesma pauta que está cansando. A prova diz que a própria população mais jovem hoje, sobretudo de 14 e 16 anos, que passa a votar aos 18, 20 anos, não tem nenhum alinhamento mais ideológico com essa identidade política. Por quê? Porque não existe uma comunicação e não existe algo que aponte para os próximos 20, 30 anos que possa atrair essa juventude. Então eu vejo a direita crescendo no Brasil, mas uma direita mais consciente, uma direita inteligente, uma direita que está disposta a dialogar, uma direita que, sabe, não se define na direita e fica preso na sua bolha e ignora que do outro lado tem pessoas que pensam diferente. E a política é para isso, Arthur. A política a gente senta na mesa com quem é de direita, de esquerda, de centro, porque no final das contas a gente quer visitar uma escola que a merenda funcione, que o ar-condicionado esteja instalado, que o professor ganhe o seu ganha-pão, não, o seu salário digno. E aí, independente de quem é de direita ou de esquerda. Agora, eu vejo a direita crescendo. E é nesse aspecto que o Novo hoje é um partido que mais cresce dentro do aspecto da direita. Se o PL é o maior partido, o Novo hoje é o partido de direita que mais cresce. Então, se a gente observar isso, o próprio PT fez isso no passado, quando lançou alguns partidos satélites, né? O PSOL, o PCdoB, os partidos comunistas, e era só o PL. E eu sou daquela linha que eu não defendo nomes. Muita gente me critica por isso. Eu sou eternamente grato ao presidente Bolsonaro. Mas mais do que o presidente Bolsonaro é a linha
e a defesa de padrões de valores que a gente defende. E a direita hoje vai além do próprio Bolsonaro. Ele foi aquele que plantou e muitos vão passar a colher. E o Novo está nessa pegada hoje de fortalecer essa identidade ideológica a nível do Brasil. Bacana, deputado. A gente queria conversar também com o senhor, referente a como é que o senhor se deu ali, toda a situação, principalmente na Alep. A gente viu ali todo o imbróglio político, até mesmo interesses eleitorais. O que é que o senhor pode dizer? E as expectativas que o senhor tem sobre todos esses que também travaram todo esse processo, né? Sobre essa eleição. Se a população vai lembrar disso, de fato. Olha, eu costumo falar que eu fui vereador de oposição no Recife. Inclusive, eu liderei a oposição na ocasião do prefeito Geraldo Júlio. Mas a gente fazia uma oposição construtiva. Uma oposição que não atrapalhava o Recife. E o que eu tenho visto na Assembleia Legislativa, sobretudo no final do ano passado e início desse ano, é uma oposição irresponsável. A palavra é essa, parece ser dura, mas é uma oposição irresponsável que parou Pernambuco. A prova disso é que não se aprovou o orçamento. O orçamento foi aprovado recentemente. Nós ficamos 3 meses, 111 dias, com o orçamento travado de Pernambuco. Gente, isso é uma irresponsabilidade, porque quem perde com isso é o produtor rural, quem perde com isso é a educação, é a saúde, as estradas que Raquel Lira está fazendo uma revolução no que concerne a melhoria das nossas estradas, projetos importantes para Pernambuco, estava aí a ponto de ser travado, porque o orçamento estava travado. E o que eu vi na Assembleia Legislativa, infelizmente, foi a antecipação de um debate eleitoral. Eu vi uma bancada do PSB muito bem articulada, e essa pequena bancada, não, uma grande bancada, mas a oposição era a minoria, eles conseguiram se articular e uma influência terrível do ex-prefeito TikTok, do ex-prefeito João Campos, que quer ser governador a pulso, inclusive montou o gabinete paralelo agora nas chuvas, uma vergonha. O prefeito da maquiagem estava interferindo diretamente na Assembleia Legislativa. Queria tratar a Assembleia Legislativa como ele trata a Câmara Municipal do Recife, como se fosse um puxadinho. E o que aconteceu? Ele conseguiu travar pautas importantes, pensando que estava prejudicando Raquel Lira, mas na verdade estava prejudicando o estado de Pernambuco. Estava prejudicando a mobilidade, e agora a gente vê esse mesmo prefeito agora andando Pernambuco e dando de herói, inclusive fazendo interlocução com o governo federal, ferindo inclusive a nossa Constituição e a democracia que ele diz que defende. Por quê? Quem defende democracia defende as instituições. E quando ele monta um gabinete paralelo para negociar com o governo federal, para buscar ajuda ao governo federal, ele está ferindo a instituição governo do estado de Pernambuco, que é maior do que ele, que é maior do que a Raquel, que é maior do que eu, que é maior do que qualquer um aqui. A instituição governo do estado de Pernambuco, ela é, né, centenária e ela tem que ser respeitada. E João Marqueteiro, né, João TikTok, o prefeito que abandonou a cidade do Recife, infelizmente ele usa dos meios e das artimanhas que eu já estou acostumado de fazer política baixa, a política da picuinha, a política de travar pauta, a política, sabe, de interferir no desenvolvimento de Pernambuco. Tiveram um tempo arretado aí com Paulo Câmara, com o próprio pai dele, que foi governador, que teve algumas boas ações, mas Paulo Câmara não deu, pelo contrário, afundou Pernambuco. Ele era chefe de gabinete de Paulo Câmara, inclusive, e na verdade era o único emprego dele, porque nem carteira assinada ele tem, mas queria interferir. E está querendo interferir. Mas o povo está dando a resposta. A prova disso é que ele estava em Santa Cruz hoje e recebeu uma sonora vaia, porque andar no Recife, João, é fácil. Lá tu tem teus assessores, os carros comissionados. Tu vai andar Pernambuco agora e tu vai perceber que a maquiagem, ela tem prazo de validade e a dele já está vencida. O Arthur, lá no Canadá, compartilhou conosco, um dos nossos colunistas também do blog, um pouquinho sobre essa realidade, digamos assim, do entrave, né, entre Raquel, o Poder Legislativo. Queria comentar também, pudesse compartilhar com a gente. Você comentou, compartilhou com a gente, para a gente pensar também sobre isso e também saber a opinião do deputado, né? Sim, sim. Lá no Canadá o sistema político e democrático ele é bem diferente, né? Não sei se daria certo aqui no Brasil, eu também não sei se a população ficaria satisfeita, mas no Canadá como é que isso funciona? Não se elege a pessoa diretamente, então a gente já quebra um dos maiores paradigmas do Brasil, que a gente não vota em ideia, não vota em proposta, a gente vota em pessoa. Lá você não vota em pessoa, você vota no partido. Você tem um partido que você acredita, pouquíssimos partidos enxutos, responsáveis, não, como o senhor falou, partidos satélites que estão lá para comer dinheiro, receber verba de fundo eleitoral, mas partidos sérios, que têm ideias sérias.
O eleitor ele escolhe o seu partido e ele vota no partido. O partido que eleger a maior quantidade de pessoas ali na Assembleia Legislativa, no Parlamento, o partido ele elege o líder automaticamente. E aí a gente quebra esse entrave que a gente tem aqui, que vive em Pernambuco, de legislativo contra executivo, principalmente a nível Brasil, né, onde não se tem governabilidade, onde não se tem capacidade de entrega e de gestão, onde um quer ser maior que o outro, onde um quer brigar com o outro, quer mostrar poder, quer marcar território, e quem sofre é a população. E uma das perguntas que eu ia fazer era justamente essa, em relação à relação com a Assembleia Legislativa. Né, a gente tem um presidente da Assembleia Legislativa declarado, né, com blusa amarela, com número no peito, em cima de comício, em cima de campanha, declarando voto. E se, na sua opinião, como parlamentar, como integrante da casa, essa relação política adiantada, que Pernambuco vive uma relação política adiantada, mas, sobretudo, essa não separação do profissional, do político, com a parte que ele tem que exercer, que é ajudar o povo de Pernambuco, como é a sua relação com o Novo, o que é que o Novo pensa disso, o que é que Renato Antunes pensa do presidente da Assembleia Legislativa? Olha, é interessante que até você falou que tudo é amarelo agora, até a Assembleia, que historicamente, eu conheci a Assembleia Legislativa, o prédio histórico, pintado de azul. E hoje, se você for lá no Recife, está sendo reformado, ele está pintado de amarelo. É muita coincidência. Olha, eu respeito as instituições e respeito o presidente da casa, Álvaro Porto. Inclusive, votei nele nas 2 ocasiões. Mas eu sempre defendi que os poderes... Está na nossa Constituição, Arthur, que eles têm que ser autônomos, né, independentes. Né? Você tem que ter autonomia, tem que ter independência, isso é importante. E o que é que acontece hoje? A gente tem um poder que ele é independente, de fato, ele é autônomo, mas hoje não existe, vamos dizer assim, respeito entre esses poderes. E, sobretudo, o respeito da Casa Legislativa com o Poder Executivo. Eu acho que quem perde com isso, essa briga, é Pernambuco. Então, eu acho que o presidente Álvaro, como presidente, ele poderia ter conduzido melhor. Eu não estou dizendo que foi Álvaro o grande, né, cabeça, idealizador desse processo. Mas se existia uma minoria ali muito barulhenta e amando, né, de quem a gente sabe quem, né, do interesse de João Campos, infelizmente, eu acho que Álvaro poderia ter sido um punho mais firme, como ele fez recentemente agora, que pautou a Lua, chegou-se a um acordo. Teve a responsabilidade de ligar, É assim que né? tem que agir um presidente. Ele tem que ter harmonia. Independência e harmonia. E o que eu falo, nós temos independência, mas harmonia não. E a harmonia é um princípio constitucional. Os poderes precisam respeitar. Se tem harmonia, você entender, olha, eu não sou melhor do que você, nem você é melhor do que eu. Tem pautas que a gente pode discordar, mas o interesse não é nem de um nem de outro, é da população. Afinal de contas, quem paga o salário de um deputado e quem paga o salário da governadora é o povo, com tributos e impostos pesadíssimos, Arthur. E é nesse sentido que a gente, na hora, tem que deixar a nossa vaidade de lado e sentar. Então, nesse aspecto, demorou muito para o presidente Álvaro reagir. Foi necessário muita pressão. Álvaro, vamos dizer assim, que levou pressão da população, Dos prefeitos. levou pressão do prefeito, da própria, né, das associações e também de muitos deputados que entendiam que ele não estava prezando por essa harmonia. E aí houve, acho que, lucidez com Álvaro e ele realmente tomou a decisão assertiva de se preocupar menos com a eleição e deixar que a LEP faça seu papel institucional. Então, acho que hoje a gente vive um momento até diferente, onde as pautas que estão vindo estão sendo tratadas com prioridade, o que era diferente. A governadora teve aí empréstimos de 4 a 5 meses para ser aprovado, gente. Contratar a operação de crédito não é fácil, não. Primeiro, Pernambuco teve que sanar as dívidas, cuidar do caixa, e quando a gente está pronto para captar recurso, o projeto é mandado para a LEP, e o que a gente viu foi uma morosidade da Casa Legislativa, através, né, dos presidentes de comissões, do próprio presidente, que tem o poder de pautar, e os projetos não foram pautados com a celeridade que deveria. Quem perde com isso, Arthur? Pernambuco. É Pernambuco que perde. Deputado, a gente agradece a sua participação e para a gente poder... Já acabou? Rapaz, o negócio aqui é rápido, gente, mas foi massa. Para a gente finalizar, queria só fazer 2 perguntas ao senhor. A primeira, quantos deputados o Novo, o senhor acha que o Novo vai eleger nessa eleição? Deputado estadual. Olha, o Novo... Além do senhor, né? A gente montou uma chapa, eu espero, né? Eu tô trabalhando para isso. A gente montou uma chapa forte, sabe? A gente vai surpreender. A gente vai fazer 2 deputados federais. Eduardo Moura hoje é um vereador do Recife, que a gente acredita que ele vai ser o grande puxador de votos. Tem mais na quem chapa vota? 100 mil federal. votos? Rapaz, eu acredito que ele vai estar, não tenho dúvida, entre os 3 mais bem votados de Pernambuco. Pode escrever isso aí e anotar esse dia. Para mim, Eduardo Moura passa dos 200 mil votos.
E temos uma chapa competitiva e nomes bons que podem ser o segundo da chapa. E para estadual a gente trabalha na perspectiva de fazer no mínimo 2 deputados também, podendo até fazer o terceiro. E claro, aí meu nome está colocado como pré-candidato, né, à reeleição, e a gente tem trabalhado muito. Eu não estaria no Novo também se eu não soubesse fazer conta. A gente é pragmático no sentido que a gente sabe que existe coeficiente eleitoral para ser atingido. Né? Então, nesse sentido, o Novo, a gente precisou fazer o nosso teste, a gente já fez esse teste no Recife. Na eleição municipal, elegemos 2 vereadores, não tínhamos nenhum. Mesmo numa eleição muito difícil, onde João Campos vinha com uma alta aprovação, ou seja, muita maquiagem, elegeu uma grande maioria dentro do PSB, e o Novo fez 2 vereadores. Mais do que o próprio PP de Eduardo Duarte Fonte, 2 igual do próprio PSD da governadora Raquel Lira, e um partido que nem fundo partidário tinha, nem tempo eleitoral, né? Tem televisão, que é muito importante no processo. E a gente vai para uma eleição agora, hoje, já com essa experiência, e além da questão ideológica, das ideias, eu também sei fazer conta, modesta parte, e a gente vai fazer aí 2 deputados federais e tudo para fazer até 3 deputados estaduais. Muito bem. E para finalizar, sempre nas entrevistas com as personalidades, eu sempre peço a elas alguma dica cultural, uma música, um filme que você queria indicar para quem está nos assistindo, para quem está nos ouvindo aí. Olha, rapaz, eu vou um bem recente agora, e aqui eu não sei se é modinha ou não, mas recentemente, gente, eu assisti o filme do Michael Jackson. Eu gostei muito. Eu vou falar assim, que é bem cultural, assim, talvez muitos não curtam. Meu filho Renan, ele gosta muito. E assim, para minha geração dos 45 já, foi bem interessante assistir aquele filme novamente. E eu acho que ele até foi um fenômeno de bilheteria no Brasil. E para mim, particularmente, foi bom relembrar um pouco do que era a cultura de 20 e 30 anos. E por que Renato fala isso? Aí agora eu vou levantar um tema até polêmico para a gente conversar futuramente. Infelizmente, hoje a gente vê umas qualidades de música que está sendo cantada aí, gente. Inclusive, até entrei com um projeto de lei recentemente, onde a gente não é contra ritmo, mas contra, sobretudo, erotização infantil. O tema da sexualidade sendo discutida de uma forma muito precoce. E a gente tem que ter cuidado com isso. Que tipo de cultura a gente quer dar para os nossos filhos? Então, trazer um pouquinho de Michael Jackson. Michael Jackson, deputado, coisa lá americana, sim, mas é uma coisa boa também, era qualidade nas músicas. E eu acho que é um filme interessante para quem não assistiu ainda. Beleza. Deputado, para finalizar, enquanto jovem, enquanto entusiasta da educação e da política, a pergunta que eu lhe faço para a gente fechar esse bloco de perguntas e de entrevista é: o que Pernambuco pode esperar de Renato Antunes finalzinho desse mandato e, se eleito, os próximos 4 anos? Olha, o Caravana por Mais Educação é um programa que eu tenho muito carinho. Como eu falei, são 300 escolas, e o Caravana para a Educação ele vai continuar até o dia 31 de janeiro de 2027, até o último dia do meu mandato. Inclusive, já estou aí com a viagem marcada para o Sertão do Araripe, que é a última região que faltava a gente visitar através do Caravana por Mais Educação, e vamos visitar algumas cidades de Araripina e ao entorno, e eu tenho certeza que é uma pauta que nos interessa muito, é trabalhar a comunidade escolar, escutando e melhorando a vida dos nossos estudantes. Nós temos uma meta audaciosa ainda até o final do mandato, tenho cobrado isso à governadora Raquel Lira, que eu quero chegar em toda a escola, Arthur, ver os nossos alunos hoje já com o Pix Tênis, ou seja, com tênis novo no pé, Sim. Mas eu quero ver com casaco. Por que, Renato, com casaco? Eu quero ver aluno com frio na sala de aula. Eu quero ar-condicionado na sala de aula. Eram apenas 23% da rede climatizada. Hoje são quase 70% climatizada. Isso. E até o final do mandato, se Deus quiser, vai ser 100% da nossa rede climatizada. Isso é o mínimo. Isso não é luxo, não. Isso é dignidade. Renato, deputado, muito obrigado por participar com a gente desse primeiro podcast, abrindo esse ano de 2026 essa rodada de entrevistas com os pré-candidatos, com personalidades políticas, e agradecemos demais. Que eu pudesse deixar um recado aí para o nosso espectador. Simbora, eu estou feliz, obrigado pelo convite, espero voltar aqui já reeleito, né, com a graça de Deus, e dizer, gente, olha, vamos ocupar os espaços de poder. Política não é espaço apenas para transição e para aquilo que a gente chama, né, passar de pai para filho, não. Política é local para a gente se envolver, a gente vê a juventude se envolvendo. Eu também sou filho, né, não tive um pai e uma mãe que foi político, mas hoje estou na política porque saí da minha zona de conforto. Então, o apelo que eu faço é politizar-se
é, sobretudo, você ter lado e estar disposto a pagar um preço por isso. E quem sabe, se candidatar, se filiar a um partido, se candidatar e disputar mandato, gente. A gente precisa renovar a política. E não existe renovação só no campo das palavras. Tem que ir para a prática. É por isso, Arthur, sai da sua zona de conforto, venha-se embora pro novo, né? Em Aleph também, venha-se embora. Vai ser um prazer receber vocês aqui. Eu quero mandar um abraço especial aqui para meu amigo Pedro, né? Pedro é um parceiro aí, Caruaru também, um jovem comprometido com a boa política. Pedro Serafim, uma pessoa que a gente acompanha com muito carinho. Simbora renovar os quadros de Pernambuco. Menos sobrenome já conhecido e que venha Souza, Júnior, Arthur, que é o seu nome? Diga. Garcês. Que venha Garcês aí, que venha Serafim. E a gente precisa renovar os quadros da política de Pernambuco. Simbora. Para terminar aqui, eu só gostaria de deixar o meu agradecimento a Aleph por ter me convidado, por ter confiado em mim enquanto no Canadá colunista do blog dele, e dizer, deputado, que minha luta, né, desde cedo é por uma juventude viva, uma juventude política. A gente precisa de jovens na política e uma juventude participativa que participe e ocupe os projetos de poder. Eu tô com a ficha do Novo ali pronta para você, viu? Gente, é isso. Obrigado. Obrigado, Valeu. boa noite.